programa a seguir é uma produção independente. A Rádio Elite não se responsabiliza pelo seu conteúdo, mas acredita que as diferentes opiniões contribuem para uma sociedade mais democrática e igualitária. Começa agora da Rádio Elite, o programa Momentos com Sônia Apolônio. Um show de variedades, entrevistas, curiosidades e muito mais numa revista eletrônica. E com vocês, a comunicadora Sônia Apolônio. Olá, muito boa tarde a você, minha querida ouvinte, meu querido ouvinte aqui da Rádio Elite, minha Rádio FM. E muito boa tarde também a você, meu querido telespectador e minha querida telespectadora aqui da elitv.com.br. Estamos ao vivo hoje numa tarde aqui em São Paulo, uma tarde assim um pouquinho quente, mas o friozinho nos acompanhando já, iniciando o mês de junho, hoje dia 5 de junho de 2024, o mês do amor, o mês das festividades, o mês do Dia dos Namorados, um mês de comemorações e hoje em especial um dia muito, muito gostoso por estarmos aqui quarta-feira bem pertinho de você. Você que nos acompanha, envia suas mensagens, vocês que são nossos companheiros aqui da Rede Elite, é com muita alegria que estamos aqui hoje ao vivo no estúdio da Rede Elite de Comunicações, diretamente aqui de São Paulo. E eu quero mandar um grande abraço a todos vocês que estão já ligadinhos aqui na nossa programação e também a você de tantas cidades aqui de São Paulo, muito obrigada. E eu quero mandar um abraço a todos os estados do nosso grande Brasil que nos acompanham. Você que nos acompanha aí do Rio Grande do Norte, através da Rádio Paineira FM, muito obrigada a você do Rio Grande do Sul, através da Rádio Marconi, e a você também do Rio de Janeiro, através da Master FM, todas afiliadas aqui pela Rede Elite de Comunicações. Receba o nosso carinho, a nossa gratidão e nós queremos oferecer a você uma tarde muito agradável, muito gostosa, como sempre. E eu não posso deixar de mandar um abraço também a todos os nossos queridos amigos que estão nos assistindo já e que já passaram aqui pela nossa sala de visita, a nossa sala de bate-papo, que recebe você e vocês nos recebem com tanto carinho também. Muito obrigada. Obrigada a você de tantos outros países que nos acompanham, que estão distantes do nosso Brasil, mas ligadinhos aqui pela elitv.com.br. Eu agradeço a você de Portugal, do Canadá, da Espanha, da Itália, que estão aí nos assistindo e enviam sempre as suas mensagens carinhosas e agradecer principalmente a sua audiência. Eu desejo a vocês uma tarde muito gostosa, porque hoje o nosso tema é um tema muito especial e pouco debatido. Vocês sabem o que significa famílias atípicas? É sobre isso que nós vamos falar com um pai e que tem um projeto social enorme, ele une projetos. E está aqui o nosso querido convidado, nosso querido amigo Heitor. Muito obrigada pela tua presença, meu querido amigo. E também hoje o nosso amigo Robson de Oliveira, que também já esteve aqui no nosso programa, e ele vai falar sobre a presidência dele como ministro evangélico de tantas igrejas em Guarulhos. E nós vamos falar tudo isso, o que nos une, o que é necessário e o que significa, na verdade, família atípica. E eu quero agradecer a presença sua, meu querido Heitor. Seja muito bem-vindo. Fique à vontade para cumprimentar aí os nossos queridos ouvintes e telespectadores. Eu que vou agradecer pelo convite, estou muito feliz de estar aqui.
Quero também agradecer vocês que já estão acompanhando e tenho certeza que vão acompanhar um excelente podcast. Muito feliz mesmo por estar aqui e por a oportunidade. Obrigada, Obrigado. meu querido. E você, Robson, muito bem-vindo, querido. Soninha, também quero agradecer, estou muito feliz nesta tarde, né? Mais uma vez estar presente aqui. Dá uma olhadinha ali para esse teu Verdade. pessoal e o nosso também. É verdade. Me perdoa, gente. Imagina. Como eu disse, vou repetir aqui, estou bastante feliz nesta tarde por estar revendo novamente Soninha, essa grande amiga, esse ícone da comunicação a nível Brasil. Obrigada, Porque, na meu verdade, amor. quando se trata de internet, avança o mundo inteiro, né, Soninha? Então, Se tem gente, estende. inclusive, lá em Portugal nos assistindo agora, né? Alguns parentes, amigos que tenho lá. E agradecer também ao meu amigo Heitor. O Heitor é uma pessoa da qual eu conheci já há um bom tempo e que a gente tem aí feito uma aliança. E eu gosto de parar para ouvir e por isso estou aqui hoje, porque cada vez que eu ouço ele eu aprendo um pouquinho mais. E um beijo no coração de todos vocês que estão assistindo também. Muito obrigada, querida. É uma honra estar recebendo, viu, vocês. Mas antes de nós darmos início, eu quero saber tudo, sabe? Tudo. Você vai contar tudo o que você faz de tão bom nesse projeto maravilhoso. E desde já eu quero agradecer, gente. Eu recebi aqui, olha, um símbolo tão lindo, tão lindo. Ele vai falar o significado. E também tenho que agradecer esses docinhos aqui, olha aqui, que eu recebi com tanto carinho e tanta gentileza aqui. Por isso que a gente ama estar aqui e o qual eu compartilho toda a minha alegria com você. E antes de iniciarmos aqui o nosso bate-papo, a nossa entrevista, eu quero oferecer uma música a vocês. Sejam muito bem-vindos e sejam muito bem-vindos vocês também e bem-vindas aqui na Rede Elite de Comunicações. Até logo mais! De repente sua vida foi mudando sem nenhuma explicação. Os problemas e as lutas aumentando sem achar a solução. Não encontras um caminho pra seguir e nem mesmo uma porta pra fugir. E alguém diz a verdade, não tem jeito, tudo terminou aqui. Acredite, você veio ao lugar certo, com temor no coração. Adentrasse hoje a esse santuário para encontrar a solução. Com certeza você não irá sair da maneira que você chegou aqui. Jesus Cristo está com as mãos estendidas, resta só você pedir. Oh, vem agora tomar posse da vitória, Jesus Cristo está presente. O céu se abre com seu rosto molhado, com suas lágrimas quentes. Não tem problema que não tenha solução, o Senhor resolve tudo. Só não recebe quem não ora, quem não pede, quem se cala e fica mudo.
você veio ao lugar certo com temor no coração. Adentrasse hoje a esse santuário para encontrar a solução. Com certeza você não irá sair da maneira que você chegou aqui. Jesus Cristo está com as mãos estendidas, resta só você pedir. Oh, vem agora tomar posse da vitória, Jesus Cristo está presente. O céu se abre com seu rosto molhado, com suas lágrimas quentes. Não tem problema que não tenha solução, o Senhor resolve tudo. Só não recebe quem não ora, quem não pede, quem se cala e fica mudo. Na Giolaser, você pode ter acesso aos mais modernos tratamentos de estética e bem-estar. São 345 unidades espalhadas pelo Brasil, com acesso à conveniência, o conforto e a qualidade que você merece. A Giolaser oferece um portfólio completo com tecnologia de ponta e os melhores equipamentos, tudo em um só lugar. Descubra o tratamento ideal para você. Os tratamentos faciais são indicados para prevenir e combater as consequências do envelhecimento, deixando a pele mais bonita e saudável. Os tratamentos corporais reúnem tudo o que você precisa, desde massagens relaxantes às técnicas mais inovadoras para a eliminação de gorduras, celulites e estrias. A depilação a laser retira os pelos indesejados, utilizando as melhores técnicas do mercado, com máxima eficiência, tecnologia e segurança. A realização do seu sonho é possível com o nosso cartão Giolaser. Aqui você parcela os seus procedimentos em até 12 vezes sem juros. Giolaser, a sua clínica referência em depilação, estética e beleza. Agende já uma avaliação gratuita. Estamos apresentando Momentos com Sônia Apolônio. Olá, você que está chegando agora no nosso podcast, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda também. É uma honra recebê-lo para passarmos essa tarde muito gostosa. Estamos aqui com 2 convidados muito especiais. E o nosso tema de hoje também é muito debatido, é muito especial. Nós vamos falar de famílias atípicas. O que significa famílias atípicas? O que significam também pais que têm filhos autistas? E nós estamos aqui com 2 convidados especiais para debaterem esse assunto e eu conto com a sua participação. Mande seus áudios, mande a sua mensagem através do nosso celular 994396897. Envie aqui a sua mensagem, participe aqui conosco, porque hoje o nosso tema é muito, muito interessante e muito útil. Estamos aqui com o Heitor Davi Ribeiro, ele é do Projeto Social, aliás, ele é o presidente do Projeto Social, Unindo Projetos Sociais. Estamos aqui também com o presidente municipal da Ordem dos Ministros Evangélicos Nacional, em Guarulhos. E hoje o nosso convidado é o Robson de Oliveira e também o nosso querido Heitor Davi. Davi, querido, me diga uma coisa. Vou começar desde o comecinho, tá bom? Eu vou começar do princípio. Meu amor, o que significam famílias atípicas? E o que significa também esse projeto social que eu estou vendo você aqui, Unindo Projeto Social, gente, uma camiseta muito lindinha, e aqui atrás, aqui do lado também, toda uma simbologia muito interessante que ele vai nos explicar. Conta para nós, querido. Respondendo a sua primeira pergunta, vou até ser muito específico no que eu vou falar. Famílias atípicas é as famílias que têm membros com alguma deficiência. Sim. Então, resumidamente, seria isso.
todas as famílias que eu costumo dizer acabam fugindo da normalidade se tornam atípicas. Tem gente que não gosta que usa essa palavra, mas é uma realidade que nós vivemos. A gente precisa passar a aceitar, até mesmo para a gente quebrar barreiras do preconceito. Certo. Eu costumo dizer assim, Soninha, eu não queria viver, não trocaria meu filho por ninguém, mas eu não queria viver essa experiência de ser um pai atípico. A gente aprende dia a dia. Então, a cada dia que se passa é uma experiência nova. E conta para nós, entre estas deficiências, nós estamos aqui para falarmos também sobre o autismo. Como você iniciou essa experiência com o seu filho? Conta para nós como tudo começou assim na tua vida para chegar a esse patamar conhecido do teu projeto, unindo projetos para esses cuidados com os autistas, querido. Para isso eu preciso contar que meu maior sonho como homem era ser pai. Certo. Então eu tinha esse sonho e pensei em realizar esse sonho o quanto antes. Acabei sendo com 30 anos. Sim. E aí veio aqui, meu Um filho menino, nasceu. 30 anos. Aí o meu filho nasceu, a gente tem aquela expectativa, né? Vou levar para jogar bola, vou levar para empinar pipa. A gente cria todo um contexto para viver. Aquilo que eu vivi na infância, eu queria viver com meu filho. Só que meu filho passou a ter algumas limitações que a gente foi percebendo com o tempo, né? Eu era separado da mãe dele, porém a gente acabava tendo convívio. Eu tinha muito convívio com ele por realizar esse sonho. E ele tinha que idade no Quando a início, gente a princípio? De 2 para 3 anos. Bem novinho. É a escola que comunicou a gente que eles não apontam que existe que ele era autista. Certo. Eles apontaram que alguma coisa diferente existia no Luiz Henrique. Certo. E aí eu procurei saber através de uma assistente social Sim. o que a escola estava tentando me passar, mas não queria me passar diretamente. Sim. E aí eles me falaram da possibilidade do Luiz Henrique ser autista. E aí eu conversei com a mãe dele, na época ele morava com ela, e ela, por situações emocionais, falou, não concordou a princípio. Sim. Não por ser uma má mãe, não, mas problemas emocionais. Por que eu tenho que relatar isso? Nem todo mundo está preparado para entrar no mundo do autismo. Isso é muito importante você falar isso, porque primeiro eu entendo que é um tema que eu sempre desejei debater aqui, conversar um pouquinho, porque existem muitas crianças com o autismo. Segundo, é a dificuldade que se tem para se encontrar, para chegar a esse diagnóstico. Então, você teve essa dificuldade. Tive essa dificuldade. A primeira coisa que eu fiz, eu acho que é o que todo mundo faz, vai ver na internet. Sim. E a internet nem sempre nos passa as informações com exatidão. Elas nos passam possibilidades. Certo. Mas eu acho que é um costume nosso, né? A gente sempre leva pelo lado do pior. E eu pensei, o que vai ser do meu filho? Mas aí, quais as características que ele tinha a princípio que levaram a detectar algum sintoma de autista? Olha, meu filho demorou para verbalizar, com 2 anos ele não falava. Sim. Meu filho ele não atendia quando era chamado pelo nome. Meu filho ele tinha hiperfoco em enfileirar carrinho. Ele ficava no canto sozinho, ele não socializava. Sim. E algumas oportunidades andava na ponta do pé. Certo. Então, o Luiz Henrique, ele deu esses indícios, tendo esses costumes. Foram os primeiros sintomas percebidos. Exatamente. E aí, nada mais certo do que a gente procurar quem estudou para nos orientar, né? Porque eu não posso dar um diagnóstico. Procurei todos os profissionais necessários. Certo. Eles foram me passando o passo a passo, o que seria. E aí, eu tive a experiência de ouvir de uma forma negativa que o meu filho seria totalmente dependente de mim. É porque, na verdade, se ouve falar, e isso é certo, que existem graus de autismo, é verdade? Isso, nível de suporte 1, 2 e 3. Certo. Meu filho, como não era verbal, ele era considerado suporte 2. Porque quando a criança, por mais que ela não tenha muito, vamos dizer assim, o não ser verbal já classifica como nível 2.
Entendi. Não consegue se comunicar. Não consegue. Meu filho se comunicava comigo assim, ou ele apontava quando ele queria alguma coisa, ou ele pegava na minha mão e me levava até o local. Agora, se fosse dor, ou se fosse qualquer outra coisa, eu teria que adivinhar, essa é a palavra certa. Porque eles não sentem dor? Meu filho não sente dor, até hoje. É algo incrível. Meu filho, se ele cair e se machucar, ele não chora. Se eu der uma bronca nele e falar, olha, eu tô triste com você, ele já se emociona e chora. Ah, ele tem a sensibilidade, não é, emocional. No entanto, ele não tem como verbalizar isso, mas na dor, em relação Exatamente. à dor. Hoje falam que o autista não tem emoções, que ele não tem sentimentos. Isso aí é uma lenda. Os autistas têm sentimentos, sim. A gente tem que aprender a descobrir a forma que eles expressam. Depois que a gente aprende isso, a gente acaba sabendo fazer leitura. Eu consigo ler meu filho com o olhar dele. Quando meu filho entorta o olho assim, eu falo, vai aprontar. Então você tá aprendendo o momento que ele vai pronto fazer uma arte, né? A linguagem dele. A primeira que você aprendeu já foi a da arte. E meu filho é arteiro, é bagunceiro. Que idade ele tem? 9 anos. 9 eu tenho 2, na verdade. No... Eu tenho o Luiz Henrique, e os meus 2 são autistas. 2 filhos, um de 9 anos e um de 5 anos. E um de 5 aninhos. Luiz Henrique e Pedro Augusto, pai ama vocês, que é a coisa mais importante pro pai. Um beijo para vocês. Eles estão assistindo o pai, não é? Passei para deixarem eles lá. Que lindos! É bonito isso. Quer dizer que você é um pai de 2 crianças autistas em que hoje você sabe compreender, entender os teus filhos e tem muito que passar para as pessoas, não é? Não 100%, aí que tá outra coisa. Eles são surpreendentes. Sim. Hoje eles têm uma emoção e amanhã eles têm outra. E nenhum autista é igual ao outro. Meus 2 filhos são 2 pessoas totalmente diferentes. Quais as diferenças que existem entre eles? O Luiz Henrique é uma criança muito inteligente. O Luiz Henrique ele tem uma memória fotográfica muito boa. Sim. É o mais arteiro. Meu outro filho, ele é um pouco mais desligado, mas é uma gentileza em criança. Não me dá um trabalho sequer. Bonzinho de tudo e carinhoso. Que lindo! E o mais interessante, não é? É que eles te ensinam dia a dia, não é? Você pensa que está ensinando a eles e eles é que estão ensinando o pai. Eu costumo dizer que era uma viagem que eu não tinha me programado para viver. Viajei e estou curtindo essa viagem. Que é algo surpreendente, porque me ensinou. Não estou falando que é fácil, não estou falando que seria... Não, que seria eu acredito que seja muito difícil. Sim. Mas me ensinou a ser uma pessoa melhor, sabe? Porque eles têm um coração imenso. A gente costuma dizer entre nós pais atípicos que eles vieram para mudar a sociedade. Que ingênuos, sim. Não tem maldade alguma, tudo para eles eles não têm a emoção da dor, eles não conseguem ficar chateados. Por mais que você brigue naquele momento, se fosse com uma pessoa que não tem um autismo, por exemplo, você ficaria 1 semana sem se falar. Com eles não tem disso. Eles não trazem esse sentimento para dentro do coração. Que pureza, não é? Que lindo. Uma pureza. Ensina a gente. E o convívio diário? Como você fez como pai de 2 filhos? Você é separado? Sou separado. E como você fez para trabalhar, para você se adaptar o horário das crianças, escola, que tem que ser muito bem observada, escola, quem vai acompanhar as crianças? Qual foi o suporte que você teve com os 2 desde pequenininho, sendo pai e que nós chamamos de pai solo, não é? Sim. Sim. Deixa eu só vamos falar sobre isso. Algo meu. Eu tenho 2 filhos, mas são de casamentos diferentes. Sim. E um mora com a mãe. O maior mora comigo.
Certo. Sobre o emprego, eu falo muito com as mães, porque a gente fala... isso aqui vai gerar polêmica, hein? Porque elas falam assim, ó... E eu aprendi a ser pai, sabe como? Na verdade, olhando uma boa mãe. Eu me espelho numa boa mãe para me ser um bom pai. Então que lindo. Eu uso como Olha exemplo isso. uma boa mãe. Então uma boa mãe atípica me tornou um pai atípico. E eu falo para elas que às vezes elas falam assim: a mãe atípica hoje é rotulada de uma forma muito poderosa e o pai atípico é esquecido. É mesmo? O pai atípico porque são é esquecido. poucos também, né, Heitor? Olha, eu vou falar assim para você, ó. A maioria, vamos falar de 100%. 100% das mães, de 100 mães solo, 98 o marido abandonou e não tá nem aí para criança. É uma realidade de números. Mas nem toda família... A gente não pode pegar essa porcentagem de famílias atípicas e falar que 98% dos pais não acompanham a família. Por quê? As famílias atípicas completas, o pai de alguma forma colabora. Às vezes sai para trabalhar para a mãe dar o respaldo para a criança. Certo. Ou vice-versa. Certo. Então, hoje, muito o que acontece, Soninha? Muitas das mães que vão estar assistindo e acompanhando, elas podem relatar que quando é diagnosticado o filho, eu não chamo de pai, eu chamo de genitor. Eles vão embora, não querem esse compromisso. E é uma verdade. E você não acha que o fato deles irem embora não seria também essa fragilidade emocional, dizendo, não, eu não espero isso aconteceu? Não seria o fato também da não adaptação ou talvez o desconhecimento dessa doença e o medo de enfrentar tudo isso? Não seria isso? Olha, porque eu entendo que nós mulheres somos mais corajosas, desculpe, eu estou aqui à frente de 3 homens, mas eu acho que as mulheres são tão corajosas, tão guerreiras, principalmente quando se trata de filho, né? A gente é muito guerreira, né? Não que os homens não sejam, que hoje... Não, hoje eu comparo ambos, porque a gente vê muitos pais hoje cuidando dos filhos, né? Que sendo pai e mãe. Então, hoje não está mais havendo essa diferença, não. Tem muitos pais que durante a separação ficam com a guarda dos filhos. Agora, eu não entendo o porquê, porque na verdade existe aquela obrigatoriedade jurídica do comprometimento do pai visitar, do pai estar presente, o direito às visitas, o direito a acompanhar, independente da doença ou do filho ser de uma família típica ou não, ele tem essa obrigatoriedade. Mesmo assim, não cumprem? Não cumpre. Ó, eu vou te responder te fazendo uma pergunta. O que acontece? A Você é entrevistada agora. Não, é porque assim, ó, quando uma mãe abandona um filho e deixa com a avó, com o tio, ela é rotulada como uma péssima mãe. Então o pai que tem essa atitude também tem que ser rotulado como um péssimo pai. A gente fala tanto de igualdade e a gente tem que pregar igualdade naquilo que a gente fala. Eu como pai, eu tenho vergonha de quando eu estou num fórum ou numa reunião de famílias atípicas, eu escuto assim, ó, o pai não quer nem saber do filho. Eu falo, não, peraí, eu tô aqui como pai. Então, aí, essa é a minha visão, que é o peso para um é o peso para o outro. O pai tem a obrigação, sim, de estar junto. Não digo estar casado com a mãe, que aí se torna outras coisas. Não. Mas acompanhar o filho e dar um respaldo para todas as necessidades da criança é obrigação. Na minha visão, é obrigação. Eu acho que, desculpa, só eu ia perguntar, faço questão, Robson, de você se manifestar, uma vez que você deve conviver muito nesse sentido, com muitos casais que se separaram e tudo mais, como ministro religioso, inclusive, você deve vivenciar muito essa situação, não é? Sim. E aí, só pegando um gancho no que o Heitor está falando, o que acontece é que, na verdade, a gente, geral, né, nós humanos, a gente rotula muito, né? O pai, a mãe,
o religioso da religião A, da religião B, quando na verdade nós deveríamos falar pessoas. Sim. Tem pessoas de bom caráter e pessoas de mau caráter. Então vai ter o bom pai, como o Heitor aqui é um exemplo, né? Que diante de toda a situação ele resolveu embarcar nessa viagem, abraçou os filhos e hoje serve para nos dar lição, né? Da vivência dele. Como existem os pais mau caráter, como existem mães da mesma forma. E isso não é só dentro das famílias atípicas, porque eu falo porque hoje a gente está na frente aí de quase 50 igrejas através da nossa convenção, e tanto em famílias atípicas como nas famílias tradicionais, sim, há as separações, e é a mesma coisa, Soninha. E aí vem aqueles rótulos: ah, mas o fulano de tal é da igreja, abandonou a família. Aí quando não é o inverso, tá vendo? Aquela irmã, assim, assado, ia para a igreja e agora abandonou a família. Então, são pessoas que ainda não evoluíram mentalmente, espiritualmente, e que, infelizmente, se tinha um bom caráter, se perdeu pelo caminho, ou realmente nunca foi uma pessoa de bom caráter, nunca foi um bom cidadão, uma boa cidadã. Falta, assim, digamos, de um sentimento de aproximação, de amor, e talvez essas pessoas tenham que ser trabalhadas, não é? Trabalhadas, sem dúvida. Principalmente no caso de filhos atípicos, não é? Que é difícil enfrentar essa realidade e sem conviver diariamente pode até achar que não existe evolução da criança, e nós sabemos que os autistas são muito inteligentes, têm um grau de inteligência muito grande e muito capazes de melhorarem e se tornarem pessoas fantásticas, não é? Como adulto, naquilo que é desenvolvido, naquilo que ele gosta, porque eles demonstram aquilo que eles gostam, não é? Eles têm essa tendência. Eles dão um caminho. Só aproveitando um gancho, a palavra que eu usaria também, Robson e Soninha, é o preconceito. Porque o preconceito já começa em casa. Sim. O preconceito é algo que também destrói as famílias atípicas. O preconceito é enraizado, não é? Em tantos segmentos, não é? Tantos segmentos, atrapalha tanto, não é? O preconceito atrapalha o amor, atrapalha a convivência, a aceitação, não é? Tem muito preconceito. No grupo que você tem, existe muito preconceito com as crianças? Diariamente. Elas sofrem muito preconceito, rejeição. O ponto delas não terem a emoção de saber o peso de um preconceito e de uma rejeição ajuda elas a viverem sem essa dor. Mas quem é o responsável por elas se machuca. Eu imagino, não é? Pai, mãe, avó, família. E os familiares cooperam? Que ajuda tem os familiares nesse sentido? Ou da tua parte você não teve essa colaboração? E essa pergunta depois eu vou transferir para o Robson. É uma pergunta difícil de responder, mas eu vou responder, como sempre, muito sincero. Você é abandonado por 90% da família, 90% dos amigos, 90% dos que te conhecem. Você totalmente parece que você é excluído da sociedade. É mesmo. A maioria dos pais e mães atípicas passam por isso. Você não é convidado mais para uma festa, você não é convidado para uma viagem, você não é convidado para um almoço em família. Você é excluído. Então, totalmente. Aí não existe para você, e você representando todo um projeto social, você deve ouvir muitas pessoas, muitas mães e pais também. Quer dizer, você é abandonado socialmente mesmo. E por esse motivo, a UPS, né, que é Unindo Projetos Sociais, sim, acabou sendo criada, porque hoje a gente fala, nós falamos que nós somos um projeto, mas entre nós a gente se chama de família UPS. Porque é almoço junto, final de ano juntos,
comemoramos aniversário todos os meses juntos. Então a gente juntou todo mundo, pegamos aquela classe que foi excluída, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, e se tornando uma só. E são muitos, São não é? muitos, Muitos no projeto, não é? Somos mais de 100 famílias. Mais de 100 famílias, é muita gente. Olha, Robson, mais de 100 famílias unidas. Você já pensou o que é isso? Coisa linda. Pensei, inclusive já participei de alguns eventos com eles, né? Inclusive quero mandar aqui também um abraço para Vanusa, né, do Mercado Solidário. Foi através dela que eu conheci o Heitor, né? Sim, sim. Ela me ligou e falou: Robson, eu vou te apresentar uma pessoa que você vai amar o projeto dele, o trabalho que ele faz. E daí a gente começou isso já tem alguns anos. Inclusive, da vez que eu estive aqui, eu comentei do Heitor para você, por conta que realmente é um trabalho que a gente quase não vê, né? Como ele bem colocou aqui, ele começou um projeto apenas para tratar dos filhos e o negócio tomou uma proporção grande e aí parou de funcionar. Voltou? Voltou um pouquinho? Pode... O meu tá tudo bem, mas pode falar que estão ouvindo pelo microfone. E aí eu participei de alguns eventos, como a Páscoa, por exemplo, Páscoa Solidária. Um evento da Páscoa Solidária. E é um evento muito especial mesmo, né? Como ele falou, vem diversas associações, né? Diversos projetos, na verdade, que muitos ainda nem saíram do papel, estão começando a engatinhar, outros estão tomando uma forma agora, tomando corpo, mas quando chega lá no momento, todo mundo fala que quase que a mesma língua ali, né? Todo certo. mundo ali expressando um determinado problema, uma causa, e enfim, todo mundo se abraça e o negócio fica muito bom. E nesse projeto, querido, se quiser mudar de microfone ali, olha, tem o outro, fique à vontade, viu? E nesse teu projeto ali, como que vocês mantêm esse trabalho todo nesse projeto? Vocês têm ajuda do governo, vocês têm ajuda empresarial? Como você se mantém e presidindo esse projeto, querido? Mantém as famílias, quer dizer, na verdade, às vezes não é nem a mantença, né? Mas a união e fazer todos esses eventos com as crianças. Tudo. A união. O que acontece? A gente não tem ajuda governamental. Sim. Né? E a gente tem algumas pessoas que a gente chama de amigos solidários. Eu tenho aqui meu WhatsApp, faço uma linha de transmissão e a gente não pede muito não, viu, Soninha? Eu coloco lá, preciso de 50 pessoas com R$5. R$5 hoje, eu acredito que seja nem um hot dog, eu vou dizer assim. E as pessoas entendem por quê. O Robson estava falando do evento. Qual que é a intenção da UPS? É mostrar para a sociedade que eles podem ser protagonistas. Sim. Então, dentro do nosso evento, eles são os organizadores, eles são os protagonistas. Hoje a gente tem o Ezequiel, que é um menino que a gente encontrou com depressão. Ele tentou acabar com a vida dele. Eu chamo de menino porque é o costume, ele tem 33 anos. Puxa vida, 33 anos. Ele é autista, deficiente intelectual, sofria muito bullying. Chegou a informação que ele tentou contra a vida dele e aí a gente foi atrás dele. Hoje ele é um cantor de rap gospel contratado pela prefeitura. Se tornou um protagonista. É o que eu disse agora há pouco, eles tendo condições de desenvolver, de se desenvolver, de receberem o apoio, o carinho, né? E essa observação, não é? Do dia a dia de cada um, como desenvolver, o que oferecer, não é? E também nesse aspecto, como você pode, como que funciona? As crianças vão para a escola, depois vêm para o projeto, como funciona isso com as mães? Ou os pais, não é? Sim, com os pais também. Vamos falar dos pais também. As mães que estão assistindo, elas devem falar assim, a gente vai falar, toda vez que ela fala mãe, vai falar pai. Na os verdade, pais, não é? A gente se reúne uma vez no mês, todos, mas a gente tem um trabalho em conjunto. Porque assim, Sônia, a gente está falando aqui da família típica, da criança autista, mas a gente esquece do principal.
que é os responsáveis. Por trás de um responsável, muitas das vezes vem a depressão, a crise de ansiedade. São sintomas que eles apresentam constantemente com um desgaste emocional. Então, eu imagino. Aliás, a gente que não passa por isso, não tem, a gente imagina, mas não tem a dimensão do que é esse problema, não é? Como ele se estende para a família. Exatamente. Então, a gente busca os pais. Sim. E existe uma regra do projeto. A criança só é participativa se a família for. Porque aí a gente consegue trabalhar a família. Vocês visitam a família? Ajudamos. Tá precisando de uma alimentação. A gente dá um jeito, a gente se cuida. E quanto a esse, porque assim, eu acho que nós temos que entender. Quando uma mãe atípica está assim, desgastada, porque cansa muito, porque as crianças fazem muita arte também, não é? Sem perceber, lógico, não é? Então, as mães repetem constantemente todas essas atividades. Como proporcionar a essas mães momentos que elas tenham como se tratar, um médico, psicólogo, para amparar, que é esse apoio? O que a instituição pode oferecer paralelamente a isso? Vocês têm médicos, psicólogos que ajudam vocês nesse tratamento dessas mães? No caso da UPS, a clínica a qual meu filho faz tratamento, eu posso falar o nome dela? Deve falar, mas claro que sim. É o Centro de Reabilitação, Vida e Desenvolvimento. Abraço para a dona Yamara. Ela me dá... Um abraço nosso. Ela é uma mulher que pensa muito na família. Então, toda vez que eu conto alguma situação para ela, ela coloca a clínica à disposição dessas mães. Que linda. Então, olha, isso é uma doação de amor, exato, né? E ela não faz por dinheiro. Ela não faz aquilo pensando no lucro. Ela entende, ela sempre fala assim para mim: Heitor, eu ajudo o seu projeto porque eu vejo verdade e o meu sonho é dar alta para essas crianças, para elas estarem prontas para a sociedade. Então, ela entende que o caminho é puxar os pais, porque a importância do pai estar com a clínica e com a escola junto, fazer Sim. esse triângulo, é fundamental para o desenvolvimento da criança. E agora, voltando também esse comentário com o Robson, estão me dizendo aqui que tem áudios para vocês. Daqui a pouquinho eu volto essa pergunta para você. Já. Vamos aos áudios, queridos. Muito obrigada para você que está nos enviando os áudios, participando aqui desse debate. Um grande abraço. Muito obrigada. Vamos lá. Boa tarde, Rádio Elite. Boa tarde, Soninha. Aqui quem fala é o Anderson do Jardim França. Oi, Anderson. Estou sempre conectado aí na Rádio Elite. Você sempre traz convidados incríveis. Obrigada, Te adoro, amor. menino. Um beijo carinhoso e um abraço a todos os ouvintes da Rádio Elite. Obrigada, querido. Muito obrigada. Rádio Elite, ótima tarde para todos vocês. Aqui é o Bruninho do Jardim França. Oi, Bruninho. Gostaria de desejar uma boa tarde para a Soninha, sempre ligado no podcast dela, sempre ligado nos convidados. E eu gostaria, Soninha, hoje de pedir uma música bem romântica, bem, meu amor, bem clima de Dia dos Namorados para todo mundo. Pode pedir, meu E uma amor. ótima tarde para todos vocês. Um beijo, ótimo programa. Muito boa obrigada. tarde. Boa tarde. Olá aí, Japa, música depois. Pode soltar outro áudio? Já posso continuar? Então, Robson, conversando com você, querido, que convive também com essas famílias, tanto atípicas como não. O que vocês, como 50 igrejas, não é? É muita coisa, não, querido? Podem estar, no que vocês podem estar colaborando para com essa associação, esse projeto que você tem força para isso, no que vocês podem somar? Porque, de repente, a igreja, ela é esse suporte emocional também, pela fé, pela força, não é? O que você diz sobre isso? A responsabilidade das igrejas, dos pastores, para
para ajudarem essas famílias e até as crianças, se possível. Perfeito. Soninha, é importante dizer que a Bíblia não fala nada especificamente sobre o autismo, né? Mas ela manda amar. A Bíblia manda a gente amar o próximo. Certo. Né? Amar, cuidar e incluir. Então, o que o Heitor falou em relação aos pais dessas crianças, eu acho que a igreja tem um papel muito importante nesse sentido. Por quê? O Heitor sabe disso melhor do que eu. Estava conversando uns 15 dias atrás com o Moacir, amigo do Júlio, que ele me apresentou. Posso abrir um parênteses aqui? Pode, Soninha, deve. eu tenho aprendido bastante com esses meninos aqui, né? Com o Heitor, com o Júlio, e agora com o Moacir, que é um amigo que o Júlio apresentou, que mora aqui na Vila Galvão também, é meu vizinho. Sim. Um abraço se ele estiver assistindo, mandei o link para ele. E eu tenho aprendido bastante um pouquinho sobre essa causa autista, sobre toda essa demanda. E ele me relatou algumas coisas, o Moacir, o Heitor também já me falou, que existe até casos de suicídio, né? De mães, não é isso, Heitor? De mães que não aguentam o fardo, que é o que você está falando agora. É muito difícil, muito estressante. difícil sozinha. Se não tiver um psicológico totalmente trabalhado, né? Uma mente espiritual muito ligada a Deus, acontece muitas tragédias, tanto de pais, mães, né, a maioria das mulheres que se suicidam, como também crianças. As crianças que não aguentam de tanta rejeição, preconceito, dores, né, dores sentimentais e etc. E acaba também cometendo suicídio. Então a igreja ela vem nesse intuito de quê? De amparar as famílias. Então quando na igreja existe famílias, a gente procura trabalhar bastante a questão de conscientizar os pais, trabalhar, levar para eles um conforto e dizer que a Bíblia ela é a resposta de tudo, né? E você não acha, Robson, que independente da igreja ter alguém ou uma criança atípica ou seja autista, não existe como haver um projeto da própria igreja para visitar, para buscar, porque essa associação tem 100 famílias, não é? A igreja não pode, por exemplo, inscrever essas famílias no social para que se visite, para que veja não somente o estado da criança, que ela já está sendo cuidada pelo médico, mas sim dos pais, de proporcionar assim, momentos de adoção. De adoção da mãe, do pai, momentos de visita com os irmãos da igreja, visitarem, de proporcionarem assim um café da manhã no próprio lar, né? Porque às vezes as mães não conseguem sair, não é? Então, um projeto específico para essas famílias receberem um momento de homenagem, de alegria, de um bom dia. Não existe um projeto que não poderia existir isso? Existe, Soninha, vou falar aqui o nome de 2 denominações grandes que já trabalham com esse projeto. Sim. E está, assim, sendo um sucesso. A Igreja Metodista, que é uma igreja muito antiga, Igreja Adventista. Certo. Adventista, que é uma igreja muito antiga, você conhece? Sim. E também a igreja da qual faço parte, que é a Igreja Vitória em Cristo, cujo presidente é o pastor Silas Malafaia. Certo. Inclusive, recentemente, aí, há um mês atrás, teve na nossa igreja uma palestra, né, com uma pessoa, qual que é o nome da profissional, gente, que cuida dessa área? A neuro? A neuropsicóloga, uma coisa assim. E ela deu uma palestra para os pais e logo em seguida teve também uma palestra com as crianças, também autistas, e foi fundado também um trabalho onde, como se fosse o culto das crianças, Sim. Só que um culto com crianças autistas. Então esse trabalho já existe nas grandes igrejas. As igrejas menores, os ministérios independentes, que são igrejas com pouca estrutura, certo. Tanto estrutura financeira como estrutura também de mão de obra, ainda está meio que lutando com isso, trazendo os projetos. É por isso que existe esse elo da convenção da OMEN junto com a UPS,
porque um está ajudando É mesmo o outro. porque também tem que haver pessoas preparadas, não é? Para pessoas assim preparadas para levantar o astral, né? De quem pessoas positivas que possam, não é? Estar aconselhando, dando, profissionais mesmo, motivando, ajudando, não é? Sim. É fundamental. E aí, só concluindo, você já fala, Heitor? Só concluindo, então essa junção, esse elo que a gente criou junto com a UPS, isso está também nos enriquecendo bastante, né, como presidente de uma convenção de ministérios independentes, porque eu aprendo aqui e levo para lá, e o que eu tenho de bom aqui eu trago para ajudá-los, entendeu? Então a gente faz esse elo aí. O Heitor, ele nos apresentou um projeto, porque a convenção fica em Guarulhos. Sim. Aliás, ela é nacional, mas eu presido a região Guarulhos. Ele nos apresentou um projeto para trazer a UPS, que fica lá no Itaim Paulista, para Guarulhos. Que maravilha! E aí, a gente, além de tudo isso, tem a parceria com o vereador Pastor Anistal, Sim. que você sabe muito bem. Que mandar um abraço para o pastor. Sempre nos apoia em todos os projetos sociais. Sim. Levei o Heitor até ele, fizemos uma conversa e o projeto já está aí se desenhando para sair do papel e a gente fazer um grande trabalho também lá em Guarulhos. Ah, vai dar certo, vai dar certo. E vocês estão recebendo aqui uma mensagem. Olá, boa tarde, prazer. Me chamo Miriam e tenho aprendido a cada dia mais com as famílias atípicas. Gratidão por poder fazer parte desse projeto tão lindo. Viu? Miriam. Um abraço para a Miriam. Ela é um apoio do projeto, como todos, né? Ela não é uma mãe atípica, mas ela aprendeu a lidar com as crianças. Eu costumo dizer que é aquilo que o Robson falou, o amor. Todas as reuniões nossas, a gente fala do amor de Deus. Não pregamos religiões, porque a gente tem que respeitar a religião de cada um. Mas o Robson falou algo que fez eu lembrar, Soninha, de uma coisa muito importante. Uma vez eu estava com o meu pastor e a gente ganhou uma doação de roupas. E acho que era uns 30 sacos de 60 quilos. E uma mulher falou assim: para que vocês fazem todo esse sacrifício? E ele virou assim e falou assim, isso eu levo para a vida e por isso que hoje a UPS tem a força que tem. Porque ele falou assim, o maior sacrifício foi feito na cruz do Calvário por mim e por você. Então qualquer sacrifício que a gente faça nessa terra não compensará o que foi feito na cruz. Por então, amor, né? Por amor, não é? Então o pastor Jackson me falou isso, até um abraço para ele. Então toda vez que eu vejo dificuldade na UPS, eu lembro da cruz do Calvário. Mas sabe o que eu entendo, meu querido, que por que será que a gente tem que, obrigatoriamente, de repente a gente se vê ligado ao pastor tal, quando, na verdade, independente da religião, nem que a pessoa não tenha religião nenhuma, tenha sua fé em Cristo, acredita, crê e queira fazer o bem. Eu quero fazer o bem, independente da igreja, da denominação, eu quero visitar a UPS, eu quero ir lá, eu quero ver essas crianças, eu quero abraçar. Você não acha que é um momento de convidar, diante de tantas coisas que nós estamos vendo na nossa vida, no nosso dia a dia, tragédias, pessoas, aí como acontecendo diariamente, você não acha que a gente tem que repensar o nosso caminho, independente de nome de igreja, independente de qualquer coisa, mas assim, por livre arbítrio, eu me chamo Sônia e eu quero ir lá na UPS, eu quero ver essas crianças, eu quero brincar, eu quero abraçar uma mãe, independente de estar ligado, não que a igreja é a maior força, eu sei, no sentido de amparo espiritual, mas nós, pessoas comuns, até sem entendermos, brincar com as crianças, passar um tempo, enfim, levar para as crianças
o que a gente puder, às vezes um brinquedo, algo diferente, um abraço para as mães, conversar, um bate-papo. Eu acho que é oportunidade para você convidar todo mundo, quem quiser, dar um endereço, chamar, vem, traz um bolo, pede logo um bolo. Isso que você está falando coisa. É algo muito importante. Por mais que a gente tenha critérios bíblicos, sim, a gente não prega a religião. A gente passa o amor ao próximo, que foi aquilo que o Robson falou. Eu vou dar um número aqui. Hoje, a maioria dos colaboradores do projeto não são evangélicos. Porque, gente, não importa, é um projeto, porque ninguém está livre de ter um filho com problema. Hoje nós estamos falando de autismo, mas tem N situações, não é? Aí dos nossos filhos, quando crescem, pode ser perfeito, mas de repente se envolvem em drogas, se envolvem em alguma coisa e de repente precisam de apoio também. São tantos problemas que acontecem na nossa vida, tantos problemas, que nós precisamos dar as mãos nos momentos mais difíceis. E esse é o nosso lema. Juntos somos mais fortes. Juntos somos mais fortes. Eu penso assim, por isso que eu gosto muito de abrir espaço para esses temas, porque nós não sabemos o amanhã. Pode falar, Robson. Se você me permite, só complementando. Não, porque por favor. Um assunto que está muito fresquinho, né, que foi as enchentes, as tragédias no Rio Grande do Sul. Sim. Né? E a igreja lá da qual pertenço, a gente fez um trabalho, Soninha, e assim, abrangendo a todos, independente de evangélico, porque o amor, ele não tem placa, não tem religião, não tem sexo. É amor, você tem que amar. E o desapego também, não é? O desapego. Você tem que amar a todos, independente de religião, independente de qualquer outra situação. É você amar o próximo. Isso é a coisa mais maravilhosa que existe na face da Terra. Então, já que ele não fez, eu faço o apelo aqui. Vem pra UPS, ajuda a gente, porque a gente precisa não de você, querido ouvinte. É verdade. O pessoal lá da Zona Leste. Toda ajuda é bem-vinda. O pessoal da Zona Leste, vocês que são vizinhos lá, olha, dá uma chegadinha lá, mas não vai de mão vazia, não. Leva um bolo, não é verdade que criança gosta de bolo, leva lá um suco gostoso e passa uma horinha lá. Espera um pouquinho que vem os áudios aí, vamos ouvir. Um monte de papel. Os recadinhos do coração. Vamos lá. Muito obrigada. Vamos ouvir os Olá, áudios. Soninha, boa tarde. Sheila Maria falando aqui de Teresina, Piauí. Só para dizer que eu estou ligadinha no seu podcast. Linda, sempre, todas as semanas. Uma coisa espetacular esse seu podcast. Deus abençoe. Linda. Um beijo carinhoso aos seus ouvintes. Obrigada, meu amor. Ô, Sheilinha linda. Olha, Soninha, minha amiga Soninha, estou sempre ligado aqui no seu podcast da Soninha, e sempre trazendo convidados especiais, né, todas as quartas-feiras, a partir das 16 horas. Soninha é sucesso. Um abraço, Soninha. Fica com Deus. Aqui é Roberto Armani, o cantor aqui do estado do Espírito Santo. E vou falar uma coisa. Depois vou falar uma coisa. O Roberto Armani está lançando aí uma música maravilhosa que nós vamos tocar aqui na Rede Elite, muito também no meu podcast. Vamos continuar mais áudios daqui a pouquinho. Voltando ao nosso bate-papo, de convidar as pessoas que você estava falando, pode se estender, querido. Não, então, é isso mesmo. O Heitor, ele já explanou aqui, uma vez por mês, né, Heitor? Uma vez por mês faz um encontro social com todos os projetos, porque a UPS é unindo projetos sociais,
E nós da OMEN também estamos junto com ele. A OMEN, posso falar da OMEN, Soninha? Pode falar, deve, amém. Outra vez eu estive aqui, mas só recapitulando. Não, vamos falar, muitas pessoas desconhecem. Eu quero que você fale sobre isso, sim, a importância da OMEN também. E mais ainda, eu gostaria que você explicasse o que significa essa união dos ministérios. Por favor, fique à vontade, querido. Ah, legal. Então, a OMEN, para quem ainda não sabe, né, são 4 siglas, OMEN, que significa Ordem dos Ministros Evangélicos Nacional. Né? Sim. Ela é espalhada em todo o Brasil, aqui em São Paulo, quase todos os municípios, e lá em Guarulhos a gente está fazendo esse trabalho, está na frente lá guerreando. Né? Qual que é o propósito da OMEN? É unir os ministérios independentes. Né? Por quê, Soninha? Quando um pastor, né, um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele recebe a missão de Deus dele abrir uma igreja e conduzir um rebanho, sim, ele se sente sozinho. É diferente daquelas grandes denominações que tem lá suas 1000 igrejas e todo mundo se junta. Ele está ali sozinho. Então, o Bispo Luiz, em 2007, enxergando essa situação juntamente com outros pastores, fundaram essa convenção e lá se vão, então, 15, 16 anos que a OMEN existe. Então, lá em Guarulhos, nós estamos junto com alguns ministérios já, são 46, 47 igrejas, né? Quase 50 igrejas que estão unindo muitas junto com igrejas. E o fato de nós estarmos bem próximo agora, juntos com o Heitor, né? Como eu já falei aqui, sendo redundante, ele está nos ensinando. E a OMEN, Soninha, eu expliquei da última vez, ela trabalha com parcerias. Né? Então, por exemplo, quais são os benefícios para uma igreja que se filia à OMEN? Certo. Né? Quais são os benefícios? Ela vai ter direito a um convênio funerário, ela vai ter direito à assistência jurídica e contábil, que muitas das vezes as igrejas não têm. Não tem. Né? Ela vai ter direito a uma coisa muito importante, que é curso acadêmico. Lembra que eu anunciei sobre a faculdade, que é parceira nossa, né? A faculdade FAUP, lá de Santo Amaro. Todo filiado da OMEN tem direito a 50% de mensalidade. Olha que maravilha, não é? Se quiser. FAUP, lá em Santo Amaro, em São Paulo. Além também de fazer o quê? O que a igreja pede que os ministros façam, né? Que é a teologia. Sim. Então, a OMEN também tem a sua faculdade própria da OMEN. Ah, tem a própria faculdade de teologia. Está tudo feito pela OMEN. Chama Faculdade IBET, que é Instituto Brasileiro de Ensino Teológico. Né? Então tem todos esses benefícios. E ela trabalha com muitos parceiros que doam também, que patrocinam, como as lojas, algumas... não vou falar aqui as propagandas, mas tem muitas lojas também que nos ajudam, né? Tem alguns projetos sociais, a própria Prefeitura de São Paulo e agora a UPS também, que vem como nosso parceiro. Eu queria ter trazido hoje, mas não deu, mas eu vou até mandar para você depois, você passa aí no ar, tá? Acredito que amanhã, sexta-feira, a gente já vai ter um logo, os panfletos também já estão na gráfica para sair. Onde tem lá no rodapé desse panfletinho todos os nossos parceiros, inclusive agora vai ter esse lindo desenho aqui também, ó, da UPS como parceira da OMEN. Eu achei muito lindinho, muito lindinho. A gente agora está bem unidos com eles aí, porque nós queremos trazer os profissionais que a UPS já tem contato para dentro das igrejas lá em Guarulhos, para que todos agora cresçam conscientemente desse trabalho. E com isso vai unir também as crianças, que nós vamos, eu quero falar sobre isso também, a união das crianças atípicas nas escolas, com esse desenvolvimento, e eu acho importantíssimo essa parceria também, maravilhosa, não é? Temos áudios? Agora está. Ele vai passar. Só um comentário que você falou de criança agora. Então, agora eu quero falar um pouquinho. Pode fazer seu comentário. O Robson está falando dessa parceria, mas eles foram, vou dizer assim, fundamentais para a realização de algumas crianças santistas. Torcedores do Santos. Torcedores do Santos. É mesmo? 15 dias atrás? 15 dias. 15 dias atrás, o Robson com o pastor Anistaldo nos levou até a Vila Belmiro, junto com o Júlio, abraço, a Mari. Eles são lá do Itaim, sempre fizeram um trabalho com a agente social. Sim. E eles criaram a primeira torcida de autista do Santos. E no próximo dia 29,
os santos e os jogadores vão estar recebendo essas crianças para entrar em campo junto com eles. Olha só. Que coisa linda, inclusão. É sensacional essa inclusão e a importância dessa parceria. E eu quero falando em inclusão, é isso que eu quero falar. Você como presidente dessa associação, como pai de 2 filhos autistas que se desenvolveram com você cuidando, ninguém melhor do que você para saber detalhadamente cada característica, cada momentinho do teu filho e tudo mais. Como você vê essa inclusão dos autistas dentro das escolas hoje? Você acha que as escolas se desenvolveram bem para cuidar dessas crianças ou ainda precisa desenvolver muito mais? Precisa desenvolver muito, precisa de bastante investimento, que é algo que eles não têm o suporte para pegar as crianças, porque assim, também a gente tem que levar em consideração uma professora com 40 alunos, sendo 3 autistas e ainda tem que prestar atenção em todos, é muito difícil. A gente não pode condenar uma professora por conta disso. Ela precisaria sim de um suporte que é necessário até mesmo para a alfabetização dessas crianças, porque eles são capazes de alfabetizar. Vou até aumentar um pouquinho minha resposta. Dentro da UPS nós temos crianças que não são autistas. A gente prepara elas para ajudar o amiguinho da sala que tem alguma deficiência. A gente fala para ela, faz o grupo, na segunda um cuida, na terça um cuida, na quarta, até sexta-feira, para não ficar pesado para ninguém e a professora conseguir dar aula. Então a gente educa nossas crianças a estar fortalecendo essas crianças. Porque nós temos aqui que enaltecer o grande trabalho das crianças e das professoras principalmente, porque não é fácil, é como você diz, é uma sala enorme, com muitos alunos, muita responsabilidade para educar. Então, precisa haver mesmo essa interação e mais investimento, não é? Muito mais investimento nesse aspecto das crianças autistas mais cuidadas dentro da escola, para dar um suporte maior para as professoras também na educação, na área de educação. Senão sobrecarrega todo mundo, não é? Querido, a Eliana tá mandando um abraço para nós. Também a Vera de Itatiaia, muito obrigada. A Sônia de Santa Cecília, aqui. A Débora de Alphaville. Falando em Alphaville, eu quero agradecer, quero mandar um grande abraço para o nosso querido deputado César, meu amigo. Muito obrigada, que presenteou com 30 bolas, está presenteando com 30 bolas de futebol o nosso Força Jovem lá em Guarulhos, que está se desenvolvendo, as crianças do futebol. Um grande abraço, meu amigo. Amanhã eu vou retirar essas bolas e é com muito carinho que eu mando esse agradecimento. E também um grande abraço para a Juliana e para todos os meus amigos de Alphaville que já participaram aqui do nosso podcast. Também a Roseli de Itaquera, muito obrigada. A Patrícia da Lapa, a Sandra do Emirado Árabe, olha lá, tão longe. Sandra, muito obrigada, meu amor. A Joana do Morumbi, o Renato de Guarulhos, obrigada, Renato, nos acompanhando. A Helena do Tatuapé, também aqui a Cláudia de Joinville, um grande abraço, querida. Cristina de Mogi das Cruzes, a Flávia de Moema e também a Rose de Diadema. E depois nós vamos avisar o Bruninho, né? Que na quarta-feira próxima, o Bruninho que nos enviou aqui uma música, um pedido de uma música, nós vamos estar oferecendo aí uma música que você vai gostar muito. Eu acho que até foi você quem pediu, tá bom, meu querido? E continuando aqui o nosso bate-papo, não é? O que você pretende? Já tem áudios? Então vamos aos áudios, olha lá. Obrigada a você que envia seus áudios. Olá, Soninha, boa tarde. Aqui é a Mari do Brooklyn.
Estou passando para parabenizar você pelos seus podcasts. Você está sempre trazendo convidados maravilhosos aí. É muito bom para a gente, anima a nossa tarde. Obrigada. Gosto bastante, viu? Parabéns pelo seu programa. E tudo de bom para vocês aí. Um beijo da Nani. Obrigada, Nani. Que gostoso, não é? Receber esses áudios assim tão carinhosos de tantos lugares aqui de São Paulo e fora de São Paulo também. Vamos lá, outro áudio. Oi, Soninha, é a Regina da Casa Verde. Oi, Regina. Parabéns pelo seu trabalho, sempre estou ligadíssima. Uma boa tarde para você. E é isso, vamos curtir cada vez mais o seu podcast, que ele é um sucesso. Obrigada, meu amor. Oh, que carinho. Muito obrigada. E o sucesso eu devo a vocês, não é? Boa tarde, minha querida Soninha Poloni. Olha eu aqui, Serginho. Serginho! Passando aqui para dizer que estou ligadinha no seu maravilhoso programa. Oh, vou fazer coraçãozinho para você. É a melhor da cultura que existe na Rádio TV Elite Comunicações. Ah, meu amor. Eu não perco um programa seu sequer. E se Deus quiser, em breve, em nome de Jesus, e Ele há de querer, eu estarei retornando ao programa, à programação. Mas Deus sabe de todos os propósitos. Eu vou aguardar o momento exato. Já estou com saudade. Beijo a você, parabéns pelo sucesso. Um forte abraço para você. Ô, Sérgio. Sempre. E um forte abraço para o Marcelo Ejarado, japonês do ex-Pânico, e para o nosso querido diretor Luiz Cancan. Beijo no coração, fica com Deus e ótima programação. E olha, estou aqui ligadinho. Ô, grande Serginho, mandei coraçãozinho, viu? Volta logo, você faz muita falta aqui, viu? E eu estou dando bastante trabalho para o nosso Japinha aqui. Ai, como é gostoso, não é? Receber esses áudios. Meu querido, o que você pretende mais? Você pretende agora, mais para esse meio do ano em diante, desenvolver agora com esse apoio todo que você está tendo de Guarulhos, você pretende expandir, indo para Guarulhos com mais famílias, fazendo esse contato? Como que você pretende aumentar todo esse trabalho, sendo um só? Na verdade... Você não é um só, não. Isso que eu ia falar agora. Somos... Deus uma família, não é? Somos uma família com o mesmo propósito. Eu vou estar lá em Guarulhos, eu vou até lá também, eu vou fazer parte. Essa chegada em Guarulhos está sendo um momento muito especial para a gente, com o apoio do Robson, junto com o pastor e vereador Anistaldo, que está nos dando um suporte para essas mães que estão totalmente machucadas. Tive uma conversa com o Robson, expliquei a situação dessas mães e de imediato eles deram esse suporte. Só foi aquilo que o Robson falou, né? A gente precisa engajar mais nessas informações para saber como fazer. Foi aí esse convite e a UP está muito empenhada. É porque em Guarulhos também existem famílias atípicas e muitas não existem, Robson. Muitas. Então, aí agregar tudo isso, não é? Todo esse projeto em Guarulhos e estendendo, não é? De lá da Zona Leste para Guarulhos também. Soninha, se você me permite, o vereador, o pastor Anistaldo, ele sabe que a bandeira dele é a defesa da família. Certo. Né? Quando fala em família, vai abranger muitas coisas, né? Sim. Entre elas, as famílias atípicas. Certo. E o vereador, ele foi ele que elaborou a lei daquele cordão girassol. Na verdade, esse cordão girassol já existia a lei nacional, federal. Ele trouxe a lei aqui para Guarulhos, né? Então foi sancionado através dele, né? De um projeto de lei que ele colocou na Câmara e foi aprovado. Só que parou aí. Parou aí por quê? Porque ele não tinha nenhuma proximidade com ninguém que tinha esse projeto social. Mas ele sempre teve no coração dele aquela chama de ajudar. Certo. E aí foi quando eu conheci o Heitor, esses anos atrás, e quando foi esse ano, o Heitor me ligou, falou, Robson, estou pensando, tem Guarulhos, tem algumas pessoas que eu conheço que está aqui em São Miguel, que é de Guarulhos, vamos fazer um link? E aí deu tudo certo. Então agora, a partir de agora, a gente está desenhando, inclusive o Heitor,
ele escreveu um projeto de lei, ele não falou, mas ele já vou falar aqui, ó, ele ficou bem quietinho. Mesmo? Olha que beleza! Logo, primeira mão projeto aqui, de lei, ó, é o spoiler. O vereador falou numa reunião de algumas horas, o vereador, depois de ter ouvido tudo, falou, tá, Heitor, então me apresente exatamente o que você quer em Guarulhos. Certo. E ele deu essa honra para o Heitor escrever um projeto de lei. O Heitor fez todo o escopo, e agora está só faltando algumas coisinhas que a diretoria do Pastor Anestaldo está trabalhando, para logo em seguida apresentar na Câmara e virar projeto de lei. E como é que chamou o nome do projeto? Fala aí. É o Dia do Protagonismo PCD. Que lindo, que maravilha, bem abrangente, bem não abrangente. Eles precisam da oportunidade de mostrar o talento, que seja escrevendo um livro, que seja musical, eles precisam. E eu vou, eu vou também aproveitar esse momento, não é, desse pequeno quebra-cabeça aqui, que a gente muitas vezes vê nos supermercados, em alguns lugares, mas muita gente ainda desconhece o significado, não sabe. E existem muitos autistas que eles não parecem ser autistas, eles têm o direito, né, da primazia. Exatamente. E como fazer com que as pessoas conheçam mais esse significado, querido? É por política pública? O que é para fazer? Porque o idoso tem desenhado aquele... que, aliás, eu acho que tem que mudar aquela placa lá do idoso. Está muito depressiva. Já não tem isso do idoso desse jeito. Mudaram, mas ainda não ficou legal. Ainda não tá tão... Você não acha? Nós não temos mais... Dá uma impressão de coitado, assim, morrendo. Não é? Tinha que fazer... Os idosos hoje em dia são pra frente. Não existe mais um idoso daquele jeito assim. O idoso daquele tem que estar em casa, sendo cuidado. Não pode sair, dirigir, não, tá errado. Tem que mudar para levantar o astral do idoso, né? Vamos levantar, vamos mudar um pouquinho, Poxa, tem tanto marketing, não é? Verdade. Faz uma placa de idoso mais bonito ali, porque é meio chato você parar ali Eu vou levar essa questão pro vereador. Por favor, muda lá um pouquinho e também vamos divulgar mais, que coisa mais lindinha, não é? Esse quebra-cabeça aqui com significado... É o simbolismo, né, do autismo hoje. O que é esse simbolismo, querido? Fala para mim, por que o quebra-cabeça? O quebra-cabeça, eu vou falar da forma que me explicou, porque eu também tive essa curiosidade. Eles falam que é a montagem, o quebra-cabeça, você está montando uma figura, é como se você estivesse montando vidas, montando situações, montando expectativas, peça por peça de um projeto, tá. Exatamente. É como se fosse peças se encaixando para formalizar um algo. Okay. No caso deles, eu costumo dizer que está formalizando uma história. E talvez seja assim, a meu ver, não é? Você olhando o quebra-cabeça, não é? Você sabe que para montar você tem que observar como as peças vão se encaixar, não é? Com muita atenção. Eu entendo que o autista tem que ser visto com muita atenção, sabe? Em todas as coisas que ele faz, ele está demonstrando amor, o conhecimento, algo que ele sabe profundamente e não consegue se expressar. Então, eu acho que, eu tenho certeza que são os pais, os avós, os amigos, aqueles que estão de fora, que desconhecem, participe mais, esteja mais próximo e que possa ser assim um ombro amigo, sabe? Naquela hora cansativa do casal, ou do pai, ou da mãe, ter aquele momento, sabe, de você falar, vai descansar um pouquinho que eu tô aqui, não é verdade? Eu cuido. Posso fazer um comentário sobre empatia? Mas você manda aqui, querido. A gente fala muito de empatia, tenha empatia comigo, né? Mas é difícil a gente pregar empatia sem oferecer empatia.
Porque a gente que vivencia na pele o que é ser um pai atípico, a gente não pode cobrar de quem não sente na pele. Não é a mesma emoção. E aí eu falo muito assim, ó, eu quero a empatia, mas não tenho empatia por quem não tem conhecimento. Por que eu não vou lá e explico? Sim. A pessoa não vai ter essa emoção, essa dor ou esse sentimento, que seja positivo ou negativo. Mas ela precisa ter a minha empatia, a minha compreensão por ela não entender. Permita-me, aconteceu comigo. Sim. Então, eu não conhecia. Hoje eu tenho empatia porque eu entendi o que é uma família típica. Exatamente. Então, a família típica também tem que ter empatia e não julgar, não apontar, não criticar, não brigar quem não tem conhecimento. Se está passando por um momento, Soninha, que não é favorável, que seja alguém olhando com cara feia, ou que seja, explique. É bem melhor do que ter uma atitude totalmente desnecessária. Exatamente. Exatamente. E outra coisa, eu convivo com algumas crianças autistas, filhos de amigos, de família também. Então, a gente vê quando eles chegam, a gente fica feliz, porque eles chegam felizes. Sempre. Eles reconhecem aonde eles estão. Eles sabem que ali eles vão receber carinho, vão receber amor. Então, não é assim, claro que ninguém é obrigado a ter um amplo conhecimento, mas se você passar a visitar a uma associação, a um lar, a fazer parte, você vai se apaixonar, você vai se encantar e você vai ver que existe um propósito tão lindo ao lado de tudo isso, não é? É tão assistencial, tão bonito, e depois o futuro dessas crianças, depois o amadurecimento, não é deles, que é só Deus para saber o que vai ser, mas tem que ser plantado hoje, enquanto eles são crianças, são pequenos, e depois eles se tornam adultos inteligentíssimos, não é? Verdade. E se desenvolvem na área que eles se dedicam, que eles gostam. Que eles escolherem, pode ter certeza que se não for o melhor, vai ser um dos melhores funcionários, daquilo que eles decidirem fazer. Certeza disso. Você falou algo, posso fazer um outro comentário muito bonito de uma história que eu acabei sabendo ontem. A gente tem a Drica é uma ativista, mãe atípica, ela luta muito pelo filho dela, e o filho Paulo dela tinha um sonho de ser jogador de futebol. Sim. Só que a Drica é mãe solo, e o Paulo largou o futebol para ajudar a Drica a cuidar do filho do irmão. E recentemente ele recebeu agora um e-mail do Corinthians chamando ele para voltar a treinar. E a Drica já está preparada. Não conhece. Ô, Drica, que alegria, hein? Não te conheço, mas parabéns, meu amor. Viva, que coisa linda, não é? É algo muito bonito, porque ele primeiro pensou na família abandonando um sonho. Sim. E hoje ele está tendo a oportunidade de vivenciar esse sonho de novo. Tanto, vou aproveitar que você que está assistindo, a gente está fazendo uma rifa, porque ele não tem os acessórios. Sim. Né? São famílias carentes, Soninha. Aqui, eu vou dar um exemplo quando eu tive que parar de trabalhar, você perguntou sobre isso, eu tive que parar de trabalhar para cuidar do meu filho. Uma mãe ou um pai que é ciente, eu já cheguei a ficar de segunda a sexta-feira numa clínica para tratamento do meu filho. Ainda tem escola. E a escola funciona assim, se seu filho tiver uma crise, eles te ligam, ó, vem buscar. Eu até entendo por um lado, porque não Sim. tem condições de estar. Então a gente vive de um LOAS, que é um salário mínimo, aonde não temos condições de ter um outro registro de carteira, porque senão a gente perde os direitos dos nossos filhos. A gente acaba perdendo os direitos, que é um salário para cuidado deles. Sim. Nem o do meu filho. Muito mal projetado eu Quer acho. dizer, quem cuida não pode ter um outro benefício. Gente, que absurdo, Eles não é? Querem que a gente viva, vou usar a palavra que é usada quando a gente vai fazer qualquer tipo de vistoria, na miséria. Porque, vou dar um exemplo, quando eu fui fazer com meu filho passar onde tem que se passar, eles falaram assim, ó, se sua renda ultrapassar R$600, você já não tem direito ao LOAS. Como que eu vou viver com... tem convênio. Meu filho, ele saiu das fraldas com 7 anos. Então, até 7 anos, meu filho usava fralda. Nossa, então, quantas famílias assim, não é? Tentei me inscrever num aplicativo
E eu só consegui o LOAS por causa de advogado, por um advogado. Por quê? Por eu ser pai, eles sempre colocavam assim, você tem condições de trabalhar, mas eu sempre explicava para eles, mas olha, de segunda a sexta eu estou em tratamento com meu filho, tem a escola, qual empresa vai me contratar? E outra, se a empresa me contratar, aonde está a minha responsabilidade com ela? Se eu tenho certeza que eu não vou ser 100%, porque em primeiro lugar vem as necessidades do meu filho. Claro. Então eu vou ser um prejuízo para a empresa não vai me pegar. Aí fiz um cadastro num aplicativo. Sim. Automaticamente recebi um contato da advogada, ela falou, desfaça agora, porque você perde todos os benefícios que banca seu filho. Nossa, que absurdo, não é? Então, meus queridos, se está aí aberto essas propostas todas, não é, que tem que ser analisada, é um momento que nós estamos vivendo no nosso país, em que nós devemos repensar bastante nos nossos votos, porque somos nós responsáveis por tudo isso, não é? E na legislação também, porque o LOAS não é do pai e nem da mãe, está beneficiando a criança, mas e quem cuida? Quem tem que levar, quem tem que ficar 24 horas, quem tem que passar por situações e dar esse benefício todo, alimentação, fralda, medicamentos, enfim. É um momento de nós repensarmos, abraçarmos essas causas, são tantas causas, não é? Mas fazemos parte, quando fizermos parte de apenas uma, nós já somos muito, nós não podemos não fazer parte de nenhuma. E agora, infelizmente, nós estamos finalizando aqui o nosso podcast, que passa tão rápido, são momentos tão gostosos e os momentos são assim na nossa vida. Eles passam muito rápido e nós temos sempre que aproveitarmos todos os momentos que aparecem, porque no outro dia são novos momentos, mas de repente esses não se repetem. E é por isso que eu quero que você deixe a sua mensagem, paizão de tantas crianças aí, que você é um paizão, né? Agora você tem muitos filhos. Meu Deus, eu vou lá ver a tua creche, tá bom? Convidada. Eu tenho certeza que quem pisa lá volta sempre, hein? Com certeza. Eu vou lá com o meu chaveirinho. Você vai me presentear. Cadê? Tá aqui. Vai me presentear com a camiseta também. Eu vou fazer parte. Meu querido, deixa a sua mensagem para todos os que acompanharam o nosso podcast aqui. E também eu quero avisá-los que, terminando, encerrando, vai estar toda a programação, você que não pôde assistir agora à tarde, mas estará ao vivo lá, toda essa programação pelo YouTube, você pode acompanhar a Rede Elite, clicar lá e acompanhar toda a programação, se inscrever na Rede Elite, e muito obrigada sempre por nos acompanhar. Querido, deixa a sua mensagem. Primeiramente, agradecer pela oportunidade. Oh, Estou meu muito amor. feliz de estar aqui. Tenho certeza que as pessoas que acompanharam, eu pedi para seguir o canal também, vamos dar um like lá, que é importante. Nós estamos aqui desligadinhos, a gente não sabe, né? Não sabemos de nada ainda. Mas eu vou deixar um recado para as famílias atípicas. Essa frase não é minha, é Sim. do Rafael, dos Autistas Alvinegros, que é a torcida do Corinthians, que Olá. é você pai autípico, ó, quem busca por inclusão também inclui. Boa. Pô, que lindo, não? É isso aí, mensagem forte. Né? Forte. A sua mensagem, meu amor, muito obrigada mais uma vez, Robson, volte sempre, viu? Aqui a casa é sua também, meu amor, todos os que... Sabe por que a gente sente saudades, viu? Sim. Eu sinto saudades dos meus convidados, eu sinto falta. E eu gostaria que você deixasse a sua mensagem, querido, como ministro desses ministérios tão importantes que acalentam tantas pessoas que somam conosco, não é? Deixa a sua mensagem também, meu querido. Soninha, primeiro, assim como Heitor, né? Primeiramente agradecer. É sempre uma honra, um prazer e uma alegria ímpar, né? Estar aqui no seu programa, que é um programa delicioso de participar. Obrigada. Né? Você é uma pessoa sensacional
Aliás, parabéns pelas muitas homenagens que você vem recebendo. Né? Você viu? Eu tô impossível. Não, você tá demais. Você tá causando inveja, viu? Você tá eu tô impossível. Parabéns mesmo. Você é isso e muito mais. Você merece tudo de bom. Obrigada, querido. Quero mandar aqui um beijo no coração, um forte abraço para todos os pastores que compõem a OMEN de Guarulhos. Sim. E também para aqueles que estão assistindo. Eu passei no grupo da Nacional, viu, Soninha? Então, de repente tem gente aí do Rio de Janeiro, de Roraima, também. Tem pastores espalhados no Brasil inteiro, ó. Beijo no coração de todos vocês, tá? Não se esqueça, posso dar uma data aqui, Soninha? Deve, por favor. Dia 6 de julho é a nossa convenção, né, nacional da 6 OMEN. de julho. 6 de julho, vai ter todos os pastores tá próximo já. Vai vir muitos pastores aí de várias partes do Brasil, mas principalmente nós aqui de São Paulo. Vamos lotar aquele ginásio da Faculdade FAUP em Santa Amaro e fazer uma grande festa. Quem sabe a Soninha também não esteja lá, já está convidada. Não é? Já vou marcar aqui na agenda. Para fazer uma entrevista com algumas pessoas lá. Coisa boa. Vai ser maravilhoso. Dia 6 de julho, espero você então lá na FAUP. Beijo no coração de todos que assistiram. Quero, assim como o Heitor colocou aqui, desejar que todos vocês que pertencem a uma família atípica não se sintam abandonados, saiba que Deus está no controle de todas as coisas e entenda que do lado de cá você tem parceiros. Tem aqui o irmão Robson, tem aqui o irmão Heitor, né, que é presidente da UPS, que a ideia é unir os projetos sociais, então você pode contar conosco sempre também, tá bom? Beijo para minha esposa, para o meu filho, para minha mãe que está assistindo. Falei igual aquele baixinho da Xuxa agora. E para todos vocês. E eu também dei uma olhadinha aqui nesse momento, com muita gente assistindo, muita gente acompanhando aqui o nosso podcast. Um abraço para o pastor Fábio. Olá, da diretoria da OMEN Guarulhos. Eu só tenho que finalizar. Pessoal da UPS, me perdoa, eu amo vocês. Senão depois a minha equipe vai falar, você nem falou da gente. É verdade. São o meu apoio. Se eles não existissem... Manda abraço para a família também, para todo mundo, para os filhos, não pode não. Se eu falar dos meus filhos aqui, eu choro, Sônia. Eles são a razão... É o maior presente que Deus me deu. Independente de eles serem autistas ou não, são crianças que, se eu voltasse, se eu tivesse condições de voltar lá, eu não mudaria nada para ter eles de novo. Que lindo, meu paizão. Mas ele não é pai só dos dois, não. Ele é pai de todo mundo. Tá todo mundo aí nesse coração dele aí. O coração é isso mesmo. Cada pecinha aqui, ó. Tá todo mundo, né? Incluso nesse... Se prepara para ir nas igrejas em Guarulhos dar uma palavra lá sobre autismo. Isso é muito importante aqui, olha. E levar também o conhecimento, não é? Mas, enfim, terminamos aqui o nosso podcast Momento dessa quarta-feira. Eu desejo um excelente mês a todos, com muito amor, um mês para se pensar, repensar e ser muito grato a todos. Eu sou muito grata aqui à Rede Elite, que me proporcionou a oportunidade de estar aqui, me proporciona. Eu agradeço ao nosso querido presidente Cancan, a toda essa equipe, ao Marcelinho que está aqui, pelos prêmios que eu recebo na comunicação, e os dedico a vocês todos também, que estão constantemente aí nessa audiência e com esse carinho todo pelo podcast Momentos. Muito agradecida, uma ótima continuidade de semana e até a próxima semana, se Deus quiser. Um grande beijo e obrigada. Muito obrigada. A Rádio Elite acabou de apresentar a revista eletrônica Momentos com Sônia Apolônio.